Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. A professora Ana Zatar vai mostrar como a disciplina de Educação Física foi cobrada na prova. Vale muito a pena, fica ligado. Olá, vamos então resolver as questões do Enem 2018. Vamos lá, vamos ver que aqui na prova nós fizemos algumas previsões e elas caíram ali, né? Como a gente sempre fala na educação física, o importante é entender o conceito de cultura corporal de movimento. Lembram disso, caros alunos? No que nós sempre colocamos aqui como a nossa palavrinha-chave, a questão aqui da cultura corporal de movimento. Então, aquele aluno que entendeu o conceito de cultura corporal de movimento, que toda aquela relação que tem o movimento, o corpo, com a sociedade, a natureza e a cultura, ele se deu bem no Enem, não é verdade? Então, tudo aquilo que cai, que o Enem cobra, está relacionado sempre com esses conceitos relacionados ao corpo, tendo ou não o movimento. O Enem nunca cobra, como vocês veem já há anos e anos, não vai cobrar uma questão muito técnica. O Enem ele cobra um raciocínio em cima desse conceito da cultura corporal de movimento. E não foi diferente dessa vez. O que nós colocamos aqui, as nossas dicas, fizemos um apanhado. Mais uma vez aqui o Enem cobrou o papel da mulher no esporte, exercício físico e saúde, esportes, aqui ele caiu forte, caíram duas questões que envolveram o esporte. Uma delas aqui, o do futebol, que apareceu, né? E o exercício físico e toda aquela relação social. Então, nós vamos dar uma olhadinha, vamos resolver com vocês aqui as questões do Enem 2018. Vamos lá? De olho no gabarito do Enem. Primeira questão de educação física. Questão da prova azul, a questão número 13. Texto 1. Aparece uma mulher ali com o corpo malhado e o seguinte texto: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. Texto 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 horas, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então aqui nós temos dois textos, um que mostra que a falta de exercício, a falta de tempo, ele pode levar com que a pessoa tenha que ter tempo mais tarde para doenças, e um outro mostrando que uma determinada classe social, devido à sua rotina, com muitos afazeres, compromissos e tempo de transporte e trabalho, leva com que, consequentemente, não tenha nem disposição e muitas vezes nem condições financeiras de encarar uma atividade física, diferente de outras pessoas de outras classes, como diz o texto aqui, diferente da classe média alta que vive outra realidade. Então, qual é o comando dessa questão? Está dizendo aqui, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida da saúde, apresenta que tipo de visão? Apresenta uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde? É disso que o texto está falando? Ele está dizendo a prática de qualquer indivíduo para promover a saúde?
ou ele está dizendo, está eliminando, está dizendo que alguns ali têm certas dificuldades em praticar exercício físico. Então, provavelmente não é essa questãozinha aqui, né? Não é esta alternativa. Uma visão ampliada que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano, essa questãozinha aqui, essa alternativa está bem interessante, vamos deixar na prateleira. Uma visão crítica que associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Ele está dizendo ali que o fato da pessoa ter tarefas de casa vai influenciar ao sedentarismo? Não, ele está dizendo até que inclusive tem outras classes sociais que tem também, né? A gente for pensar, tem tarefas de casa, mas não é isso que o texto está se referindo. Então, esta letrinha C aqui, ela também não confere. Alternativa D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção da doença, também não está dizendo, nem menciona isso, né? Ou geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade, também não, que ele não está falando nada, que até ele coloca ali uma foto de uma mulher muito bem conservada, mas ele não se refere a essa questão aqui da representação do culto à jovialidade. Então, a resposta que nós temos aqui, ó, é a nossa letra B. Resposta letra B, uma visão ampliada que considera aspectos sociais. Aqui está bem claro que é o aspecto social, o tipo da rotina que ele leva devido à sua rotina, aquela classe social que precisa ter mais recursos ali de transportes e depende mais de fazer algumas tarefas, ela tem menos tempo para uma prática de atividade física. Certo? Letrinha B, questão 13 da prova azul do Enem 2018. Vamos lá agora para a questão 26, caderno azul do Enem 2018. Essa questão aqui vai falar um pouquinho dos valores olímpicos e paralímpicos. Vamos lá? Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Vamos para o comando da questão. Vamos ver o que o Enem está pedindo aqui, né? Falando de valores olímpicos e paralímpicos, qual é o comando dessa questãozinha aqui? No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Então, ele buscou aqui, ó, identificar numa aula de educação física quando ele pede determinada exemplos práticos daquilo que o barão Pierre de Coubertin pregou lá atrás. Por exemplo, se eu falo disso, como que eu vejo isso sendo aplicado na aula? Ele quer um exemplo prático daquele valor. Vamos lá, vamos observar aqui e ver o que se encaixa. Procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor da igualdade. A letrinha A aqui tem muita palavrinha bonita, mas não quer dizer que tudo aquilo que ele disse lá embaixo significa que é igualdade, tá? Então não é a letra A. Vamos ler aqui a letra B. Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o que caracteriza o valor da amizade. Mesma coisa do item A. No meu ponto de vista aqui, as definições estão trocadas.
O primeiro ali, a letra A, significa a amizade. E ali, a letra B, seria a igualdade. O que, quando você quer que as pessoas sejam iguais e tenham as mesmas condições, seria o valor da igualdade. Então, eu colocaria aqui que os valores estão trocados na letrinha A e na letrinha B. Letra C. Dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que caracteriza o valor da coragem. Isso tudo não é definição de coragem. Mesma coisa do que a gente conversou nas outras alternativas. Letra D. Manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza, a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. Também não. Uma coisa aqui, ó, não define, uma coisa, o que ele está citando anteriormente, não define o que é determinação. E, assim, finalmente temos a alternativa E, que inclui em suas ações o fair play, que é muito falado nas aulas de educação física, aquela questão do jogo limpo, de ter honestidade e clareza ali na hora da aplicação das regras, né? Honestidade, o sentimento positivo de consideração pela outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização da sua própria saúde e combate ao doping. É muito interessante aqui abrirmos um parênteses, porque fair play está sim ligado ao doping. Nós já conversamos aqui em outros momentos por que fair play e doping elas têm relação. Porque quando a gente fala em fair play, a gente fala em dar igualdade de condições aos nossos oponentes. E quando um dos atletas faz uso de alguma substância que possa ser pega nesse doping, ela está não está em igualdade de condições para competir. Então, nesse caso aqui, ela não está tendo essa sua ação com fair play, não está tendo um jogo limpo, que caracterizaria o valor do respeito ao adversário. Então, com toda certeza, essa questão aqui muito bem elaborada, letrinha C, letrinha E, aqui ó, letrinha E, certo? Vamos agora para a questão 31 do caderno azul do Enem 2018. O que será que ele trouxe para nós aqui? Vamos lá. Questão 31 vai nos falar sobre o futebol. Trouxe o futebol aqui, nós vamos falar um pouco sobre a história desse futebol. O texto nos diz o seguinte: a história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte ainda, aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Então, aqui o texto está um pouquinho nostálgico, assim, né? Falando um pouco daquele futebol, arte daquela época que não tem mais. Então, ele está trazendo aqui um futebol hoje mais negócio, um futebol de rendimento, esse futebol que nós vemos hoje aí, que gera lucro, que traz espectadores, esse esporte que é do espetáculo. Vamos ver o que o Enem está pedindo ali. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, letrinha A, fomentaram uma tecnocracia promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente? É isso que ele está falando, o texto? Promovendo vivência lúdica e irreverente? Se é justamente o contrário que ele está dizendo aqui, né? Renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Então, o contrário do que a nossa letrinha A
e está dizendo, tiramos a letrinha A aqui da nossa possibilidade de resposta. Letra B. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Inovadores. Será que essa palavra inovadores ela entra aqui no contexto desse texto que nos foi apresentado? Quando ele coloca aqui que ele proíbe a ousadia, proibida a aventura da liberdade, ele está tolhendo justamente essa possibilidade de jogadores inovadores, não é verdade? Então, letra B, ela também está fora de possibilidade de resposta. Letra C. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Mesmo caso aqui da nossa letra B. Não favorece improviso, não favorece essas criações, essas novidades. É uma coisa mais marcada, assim, uma coisa mesmo de espetáculo marcado, negócio. Então, isso é que no contexto desse texto aqui. Letra C também está fora da nossa possibilidade. Letra D. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando a sua dimensão criativa. Então, a resposta a essa letra D aqui, ela está bem refletindo o que o texto nos trouxe, né? Vamos deixar ela na prateleira e analisarmos o que a letra E nos traz, para ver se a gente fica entre as duas ou se a letra D já nos traz a nossa resposta aqui que a gente quer. Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Bom, isso aqui o texto não está se referindo a isso. Não tem força de resposta, né? Então, a nossa resposta, com toda certeza, para essa questão que nos trouxe o futebol aqui, é a letra D. Questão 43, prova azul do Enem 2018. Mais uma vez aqui o Enem trouxe o papel da mulher, trouxe a mulher no esporte. Vamos ver como ele trouxe dessa vez? Ao texto. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Ó. Veja que ele coloca aqui o normal entre aspas. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Então aqui, nesse texto, ele traz como foi a transição, né, do século XIX para o século XX, de como eles estavam encarando essa questão do futebol, como a mulher tentando ganhar esse espaço nesse esporte que era considerado masculino. Hoje a mulher ganhou muito espaço, mas ele ainda tem essa característica bem forte masculina. Ele deu um panorama ali. E é sobre isso que o Enem trouxe as próximas alternativas. Então, nesse contexto apresentado, que é o comando da questão, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Será que é só um argumento biológico? O que ele colocou nesse texto ali? Vamos deixar essa alternativa aqui na prateleira para a gente poder analisar, né? Um discurso midiático
que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil, aqui ele está falando muito da questão do sexo frágil, né? Então a gente poderia pensar, mas não na desconstrução, não é na desconstrução do mito do sexo frágil. Ali ele quer manter a mulher como um sexo frágil. Então, devido à palavrinha desconstrução, essa B aqui ela não entra. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Aqui é realmente a questão de questionar a mulher, mas não é um apelo para a continuidade dos homens no futebol. Não é essa a questão. Está falando da questão da mulher ali. O foco não é para, vamos lá, os homens, só homens no futebol. Não é esse o ponto da questão, né? Vamos lá, vamos olhar a letra D. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Acho que não é bem isso, né? Um olhar feminista. Não é um olhar feminista. Porque se a gente fosse pensar num olhar feminista, seriam de igualdades de condições para um esporte. Então, essa questão aqui, essa letrinha D, também não entra, né? E não seria uma atividade masculinizante. Receio de que sua inserção subverta o Sport Rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo, né? Aqui é essa letra E, então a gente nem... ali, se a gente voltar no texto, a letra A, ele coloca vários aspectos aqui, ó, de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico, considerando inadequado a delicadeza, mulher normal, proteger a feminilidade da mulher normal. Então, aqui, quando a gente analisa essas expressões aqui no texto, a gente logo vê que no comando da questão, ela se caracteriza apenas por um argumento biológico que justifica essas desigualdades sociais devido a um argumento biológico. Portanto, a resposta desta questão aqui que envolve a mulher é a nossa letra A. E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.